Sem compromisso, não transformamos nada em nossa vida. Estar comprometido com a sua liberdade é o seu maior compromisso de sua existência. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você um resumo, quero trazer a análise do livro Os 4 Compromissos. Esse que é um caminho para a liberdade pessoal, escrito por Dom Miguel Ruiz. E esse livro é um dos livros mais curtos, melhor dizendo, que eu já li, mas que carregam uma transformação profunda, um caminho para a liberdade pessoal, com base na filosofia tolteca. Todos nós firmamos compromissos desde a infância, compromissos que a gente utiliza como verdade na nossa mente. São caminhos traçados por outras pessoas que acabamos tomando para nós e seguindo. Esses compromissos que a gente firma lá na infância, ainda sem muita consciência, sem muito poder fazer a análise e a escolha do que é certo e o que é errado para a gente, eles são compromissos que a gente mantém como verdade. Nesse livro, Dom Miguel Ruiz traz para nós 4 compromissos que nos levam a romper com esses compromissos feitos lá atrás, compromissos de escassez, compromissos da ignorância, melhor dizendo, de vivermos realmente com base em conhecimentos apenas superficiais, compromissos feitos que nos impedem muitas vezes de nos conhecer em profundidade. No link do perfil, tem o primeiro link, clicando no link do perfil, tem o acesso ao resumo completo e 8 ou 9 vídeos sobre esse livro, que a gente fez no Clube do Livro um tempo atrás. Tem um precinho bem simbólico, R$ 9,90, para você acessar na íntegra esses 4 compromissos, como introduzi-los na sua vida. Mas é o que a gente vai conversar mais agora, trazendo aqui como base a história de Dom Miguel Ruiz e como ele pode ajudar, né, e ajudou muitas pessoas e está ajudando ainda, né, a encontrar um caminho de liberdade, um caminho para se livrar das crenças de escassez, de falta de autorreconhecimento, para se libertar daquilo que está tirando a sua liberdade no dia de hoje. Bom dia, Andrei. Quanto tempo? Bom dia, Bruna. Vamos começar do início, né? Os 4 Compromissos é um livro baseado na filosofia tolteca. E ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz foi um médico que nasceu em uma família já com essa filosofia, né, com a família de Nagual. Nagual era nada mais do que uma cultura de ancestrais mexicanos que traziam essa cultura da liberdade, de trazer um caminho para a liberdade pessoal. E ele, influenciado pela sociedade, como todos nós somos aqui, ele não seguiu esse caminho de xamãs, né, lá dos antepassados deles, da família dele. Ele quis seguir o caminho da medicina. Então ele se formou cirurgião, mas a família dele já tinha feito meio que uma profecia sobre a vida dele. Ele seria de certo modo, uma pessoa, um guia ali, né, para continuar esses ensinamentos, passar para frente, né, trazer para mais pessoas os ensinamentos da família dele, ou seja, passar essa sabedoria ancestral que estava na família, né, dos Naguals ali. Então, o que aconteceu com ele foi um acidente. Ele acabou batendo de carro, né, deu de frente com um muro, e nesse acidente ele teve uma experiência, digamos assim, fora do comum, né, sobrenatural. Ele acabou saindo do corpo dele e ajudando os amigos dele que estavam feridos dentro desse carro. Depois dessa experiência, né, algo realmente inacreditável que ele viveu, ele passou a buscar então esse conhecimento, a entender, né, a ter uma nova visão da vida. E muitas pessoas, elas acabam realmente despertando para um novo entendimento da vida, ou buscando realmente, né, o autoconhecimento, buscando entender, buscando a sabedoria, por assim dizer, quando passam por uma situação realmente anormal, fora do comum, ou até mesmo uma situação muito, poderíamos dizer, uma situação muito aquém da realidade, né? Ou até mesmo uma catástrofe, assim, é o que leva muitas vezes a gente a buscar essa sabedoria, buscar o conhecimento espiritual, por assim dizer, né? Um conhecimento que não estamos habitual. Ele era um médico com sucesso, cirurgião, e ele acabou largando a carreira e indo para esse campo de conhecimento, e é onde hoje, né, ele escreveu esse livro aqui, um livro muito conhecido na literatura de transformação pessoal, mas principalmente ele
não tinha muitas vezes controle daquilo que ia acontecer na vida dele ainda, mas a família dele já tinha trazido essa profecia. A forma que ele explica nesse livro é muito simples para a gente entender o caminho que a gente tem que passar para romper com os compromissos que a gente firmou lá na infância. Ele começa explicando que todos nós viemos para esse planeta, ou viemos para essa realidade e passamos por uma domesticação. Ele chama o sonho desse planeta. Nada mais é o quê? É como se todos nós estivéssemos agora sonhando o sonho desse planeta, só que estamos sonhando com o cérebro acordado. É como se tudo que você vê através das definições que a sua mente dá sobre a realidade é algo construído lá no passado. São as visões que você pegou de seus pais, das pessoas que conviveram com você desde a infância. Hoje ainda a gente é influenciado por muitas pessoas que convivem com a gente e que acabam trazendo essas visões, essas percepções que a gente alimenta na nossa mente sobre o mundo. Ele diz que sonhar é a principal função da nossa própria mente, né? Nessa análise, a gente acaba sonhando durante 24 horas por dia. O que faz com que a gente, de certo modo, acorde dessa realidade é reconhecer os padrões condicionados da nossa própria mente. Então, entender que a gente passou por um sonho, e esse sonho inclui o quê? As regras propostas pelas religiões, as leis que conhecemos dessa realidade, né? As leis penais, leis de trânsito, leis que nos apresentaram para a gente viver em sociedade. E esse sonho, ele acaba, de certo modo, tirando a sua capacidade de reconhecer o que é certo ou errado, porque estamos dentro do sonho vivendo como se a única realidade fosse aquela que o sonho nos apresenta. Por que a gente cria vários compromissos na infância? Porque a gente acaba tomando como certo, como verdade, aquilo que as pessoas no qual confiamos nos falam. Então a gente acaba tendo muito compromisso firmado, como eu falei, na escassez, na falta, na ignorância, porque a gente toma aquilo como a única verdade. Por exemplo, um exemplo que é a religião, né? A religião nos mostra onde está Deus. Então, se a religião lhe falou onde está Deus, e quem lhe passou a religião foram as pessoas no qual você deu confiança na infância. Você falou, a gente confia, né? Eu vim da Igreja Católica, né? E tive catequese, tive todos os, né? Desde para fazer a comunhão, a crisma. E quando a gente está lá aprendendo algo sobre Deus, então na catequese, a gente tem aquilo como verdade. E o que aquelas pessoas estão falando para a gente também tem como verdade, porque a gente confia naquilo. É como se a gente fosse... raramente acontece isso, a gente ir para uma aula, seja na escola, seja na faculdade, e a gente não confiar naquilo que o professor está falando. Ou não confiar que aquela pessoa ela tem maior conhecimento que a gente e está passando para a gente conhecimento. Então a gente foi firmando vários compromissos conosco mesmo, colocando o nosso livro da verdade, que nada mais é a base de conhecimento que a gente usa na nossa mente, que está consciente e inconsciente. Por que inconsciente? Porque quando a gente acredita que só existe esse conhecimento que a gente tem, a gente toma aquilo como verdade. Todo o resto parece não existir. Interessante que a gente não faz esse autoquestionamento assim. Existe aquilo que você sabe, e existe aquilo que você sabe que não sabe. Por exemplo, você tem o conhecimento de que sabe fazer um arroz. Você sabe cozinhar um arroz. E você sabe que não tem o conhecimento de pilotar um avião, por exemplo. Que é algo, né, distante do seu conhecimento. Todos nós aqui talvez sabemos cozinhar um arroz, mas não sabemos pilotar um avião. Então temos o conhecimento que a gente sabe e o conhecimento do que a gente não sabe. Só que tem uma outra parte que fica no ponto cego, que fica, de certo modo, sem essa percepção. É o nosso ponto cego da nossa jornada, que é tudo aquilo que a gente sequer sabe que não sabe. Tem todo um conhecimento amplo, tem toda uma consciência maior que não está no nosso campo de visão do que sabemos e não sabemos. Existe então essa terceira parte. E essa terceira parte ela é escondida por esses compromissos que a gente firmou lá na infância. Esses compromissos, eles formaram também a visão que você tem sobre quem você é, sobre o que você é. E isso acaba limitando as suas experiências, né, que é o grande, talvez o foco principal desse livro, que é um guia prático para a liberdade pessoal. É também a base do que o autoconhecimento quer nos levar. Que nada mais é você
reconhecer aquilo que você é para além do que a sua mente está lhe dizendo hoje. Você ter um entendimento que não vem através de uma palavra, não vem através de uma outra pessoa lhe dizer. É você conhecer por si só que aquilo que a sua mente está lhe dizendo não é a única verdade. E ela passa, então, a não influenciar mais todas as suas decisões ou influenciar nas suas emoções, naquilo que você sente. Essa é a essência da liberdade pessoal. Você se libertar daquilo que está, de certo modo, criando todo o sofrimento, criando todas as dificuldades, todos os problemas. Porque sempre a situação de vida, aquilo que a gente vê na nossa vida, é neutro. Aquilo que está acontecendo na sua vida é neutro. Você pode dizer, não, mas isso é muito negativo. Olhado de um ponto de vista muito limitado, porque tem muitas situações negativas que acontecem, de início a gente julga como negativo, e que mais à frente a gente vê, poxa, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se não acontecesse essa parte aqui que eu chamei de negativo e não me despertasse, realmente não mexesse comigo, eu estava ainda vivendo no modo automático. Esses 4 compromissos que a gente vai ver agora são compromissos muito simples de trazer para a nossa vida. No entanto, a dificuldade realmente está em manter, porque os compromissos antigos eles vão estar muito mais no automático. E aí é uma luta, não podemos chamar de luta, mas é a batalha que a gente tem interna de vencer o piloto automático e estar mais presente, mais consciente, mais alerta para aquilo que, de certo modo, está acontecendo na nossa vida e mais alerta para o agora, onde a vida está acontecendo, melhor dizendo, né? Tem um trechozinho aqui que eu até separei do livro, quero ler para você bem rapidamente, que ele fala assim, ó, um dos grandes problemas nossos, principalmente, de estar sonhando o sonho desse planeta, de ter passado por essa domesticação e não perceber que estamos nesse estado de consciência, é porque o problema com as pessoas é que vivem suas vidas e nem chegam a descobrir que o juiz e a vítima governam suas mentes e, portanto, não têm uma chance de ser livres. O primeiro passo na direção da liberdade pessoal é a consciência. Precisamos estar conscientes do problema para poder resolvê-los. Algo que ele deixa muito claro nesse livro e que ele usa muito como referência é o tal do juiz e a vítima interno, que nada mais é o nosso julgamento contínuo, é a corrente de pensamento contínua julgando. É fato que a gente não aprendeu a ouvir para compreender, ou seja, tudo que eu estou falando aqui você pode estar criando já um rótulo, criando um entendimento, uma percepção, e isso vem do ruído da nossa mente, vem do juiz e da vítima interior. Se eu digo para você agora, não, você é uma pessoa livre, você é uma pessoa, nesse momento você é livre, você pode ser livre, só lhe falta a sabedoria de se libertar daquilo que a sua mente está lhe dizendo. A vítima interior pode dizer, você está falando isso porque não é com você. Está falando isso porque não é com você o que está acontecendo na minha vida agora. Porque não é você que tem esse monte disso, daquilo, daquilo outro. Ou seja, já nos colocamos, a própria mente ela se coloca como vítima. E do outro modo é o juiz, né? O juiz é aquele que está sempre julgando a realidade, né? Está sempre definindo, já tem o que é certo e errado. Ou seja, essa é a mente dualista, que acaba criando a dualidade do mundo que a gente vê, né? Tudo tem que ser algo bom ou ruim. A gente não tem uma visão mais ampla e dizer, bom, isso é da forma que é. E não precisamos estar definindo continuamente como algo bom, né? Positivo ou negativo, certo ou errado. Tem coisas que, na maioria das vezes, são situações, e as situações, como eu falei, e os acontecimentos, realmente, eles são sempre neutros. É do ser humano, é da domesticação, melhor dizendo, que nós, seres humanos, passamos, para estar sempre julgando a realidade como algo positivo ou negativo. Porque, sob uma perspectiva, muito do que você vê como algo negativo acontecendo na sua vida ainda hoje, para outras pessoas poderia ser a melhor coisa ainda que estaria acontecendo. Porque existem, a gente de certo modo, é uma prepotência nossa querer julgar as situações como algo positivo ou negativo, porque não sabemos todas as possibilidades que podem ser criadas e tudo que pode acontecer depois daquele algo negativo que a gente acaba chamando como ruim. E isso vai até mesmo no extremo de, digamos assim, até da morte, que é algo muito negativo que a gente vê hoje, né? Poxa, mas a pessoa morreu, como não é algo negativo? A gente julga como algo negativo porque temos a nossa visão desse mundo através da domesticação, do sonho desse planeta, como o próprio Dom Miguel Ruiz diz. A morte é algo ruim sobre uma análise materialista. Por quê? Porque a nossa jornada continua. Só que, claro, aí vamos para uma seara, um campo, né, de uma
visão muito mais espiritual da coisa, não só, né, a visão materialista aqui ou da religião que nos fala o que vai acontecer depois da morte. Então até mesmo a morte em uma situação, até mesmo a morte, né, não é uma situação que a gente deveria estar julgando se foi a pior coisa para aquela pessoa ou melhor. Por vezes é o caminho e é a jornada que ela teria que passar para continuar na sua própria evolução, na sua própria jornada. Mas como eu falei, a gente julga, né, a gente tem esse juiz e essa vítima interna e a partir, como Dom Miguel Ruiz falou, a partir desse estágio de consciência, a gente não percebe o quanto aquilo ali é só reflexo do nosso julgamento limitado do nosso vitimismo interno. É isso aí, Jadel, essa é a ideia. Interessante que o Andrei está por aí ainda. Show de bola, Andrei. Então, o sonho exterior, ele capta a nossa atenção e nos ensina a acreditar que tudo que vemos é a única realidade. Esses 4 compromissos que vamos ver agora é para romper realmente com esse juiz, com essa vítima interna, com tudo que está, de certo modo, lhe impedindo de ver uma nova possibilidade, porque é para romper com o contínuo julgamento, né, o ruído da nossa própria mente. Algo que vai fazer com que você saia do automático é você perceber o quanto a sua mente, né, a gente não encontra, como aquele ditado, né, a gente não encontra luz buscando luz, a gente encontra luz reconhecendo a própria escuridão. A própria escuridão aqui, ela entra em estarmos o tempo todo apenas julgando a realidade, né, com esse juiz e com essa vítimas internos, e não perceber que isso ali não é uma escolha. A maioria das pessoas, e isso outro dia eu trouxe numa live aqui, a maioria de nós, a gente acredita em verdades que acabam tirando nosso verdadeiro poder. Por exemplo, a liberdade de expressão é o maior poder que o ser humano tem. Mentira. O silêncio é o maior poder que o ser humano tem, porque a liberdade de expressão, ela dá voz para quem está repetindo frases que não sabem, não tem nem consciência. Repetir frases até um papagaio repete. Falar de coisas que não têm realmente conhecimento profundo e apenas repetir slogan, até um papagaio, se ensinar, ele está repetindo. A questão é, a gente tem consciência do que significa isso, ou a gente está apenas na superfície aqui, ó, apenas sendo mais uma massa de manobra. Então, esses 4 compromissos, eles vão romper com esse modo automático e alienado, digamos assim, da gente viver a vida apenas julgando pela superfície, porque eles vão na essência do que está criando a nossa própria ignorância. Bom, sem muita demora, vamos ver quais são esses 4 compromissos. Primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. Eu vou ler um pequeno trecho que é um breve resumo que tem aqui já na capa do livro, que já nos traz uma boa análise do que significa esse primeiro compromisso. As palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo que acredita, usando corretamente sua energia. Fuja de fofocas e de comentários negativos. É muito simples o porquê que o poder da nossa palavra, porque se você traz a sua atenção, a sua autoconsciência para aquilo que você está falando, consequentemente você vai trazer mais atenção para aquilo que está pensando, porque não falamos algo que não está vívido na nossa mente. Então a gente fala, e o modo como a gente fala, e perceber que realmente muitas vezes estamos rezando a nossa própria vida, sem perceber tudo aquilo que falamos é como se fosse uma ordem para aquilo que está acontecendo na nossa vida. E a gente traz de forma muito inconsciente coisas negativas, ou a gente acaba criando a própria realidade porque a gente diz assim, ó, já tenho certeza que isso vai acontecer. Tem um livro muito mais curtinho que esse, que fala sobre como as pessoas manifestam as coisas na sua vida, né? E na maioria das vezes a gente acaba manifestando esse modo automático já, né? Nessa domesticação que a nossa mente está, porque sem perceber a gente acaba já confirmando aquilo que já está no nosso padrão de crença. Por exemplo, esse livrinho dava um exemplo assim, né? Que tinha um senhor que ele, quando chegava próximo do inverno, ele já falava, ó, o resfriado tá chegando aí, mudou o clima, mudou o tempo, eu vou ficar doente. E batata, né? Na próxima semana ele estava doente, ele estava com aquela, né, com a gripe ali, E assim, outras pessoas também falam sem muita convicção aquilo que desejam. Por exemplo, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa casa. Mas não percebem que falta energia, falta convicção, falta certeza naquilo que elas estão falando. Falta até colocar aquilo como um objetivo mais centrado. Ou seja, esse pequeno livro ele queria trazer o poder também que está nas nossas palavras e nas nossas convicções. Só que na maioria das vezes a gente está utilizando a palavra de forma tão leviana
tão superficial, tão despercebida, que a gente não percebe que elas têm muito poder. E um principal desse primeiro compromisso, de vocês se comprometerem, ser mais, de certo modo, mais consciente com aquilo que está falando, né? Ou seja, ser impecável com a sua palavra, vai de modo obrigatório trazer mais consciência para aquilo que você está pensando. E esse talvez seja um dos grandes desperdícios aí da nossa energia, da nossa fala, daquilo que pensamos, é não reconhecer realmente, não fazer o auto-reconhecimento. Peraí, isso que eu estou pensando, foi eu mesmo que criei ou é apenas uma reação compulsiva, algo que eu estou só botando para fora e não estou reconhecendo se é algo certo, se é bom ou ruim eu estar falando, se é bom para mim, se é bom para o outro, se está sendo algo benéfico para as pessoas à minha volta. Ser impecável com a sua palavra é um primeiro compromisso, ele é um dos mais complexos de você introduzir na sua vida, justamente porque a gente aprendeu desse modo automático, né? A falar muito mais do que ouvir, a estar mais atento naquilo que o mundo está nos apresentando do que aquilo que estamos falando, aquilo que estamos botando para fora. E tem um grande ensinamento de um grande mestre, né, que eu utilizo como muita referência também, que é Jesus Cristo, e ele já disse, né, que não é aquilo que entra no homem que prejudica o homem, mas aquilo que sai da boca do homem. Ou seja, de nada adianta, as pessoas podem te desejar o maior mal do mundo, mas o que importa, o que está criando o seu mal, é aquilo que sai de você. É aquilo que você está, de certo modo, oferecendo ao mundo. Ou é aquilo que você fala para outra pessoa, porque a gente, no fim, né, em última análise, a vida é um espelho. E a gente está sempre nos relacionando conosco mesmo. Ou seja, tudo aquilo que desejamos para o mundo, para uma outra pessoa, de algum modo a gente está colhendo. A gente precisa cauterizar, de certo modo, eliminar esse juiz e essa vítima interno que acaba nos gerando esse modo automático e nos leva a não perceber que a gente está colhendo sempre aquilo que estamos plantando. Isso é o que é o objetivo desse livro, né? Por isso que ser impecável com a sua palavra é você, aos poucos, já ir eliminando o juiz e a vítima interior. Perceber que, faça esse simples exercício. Talvez no dia de hoje, ou pegue um momento da sua vida e diga assim, eu vou para aquele local, eu vou encontrar amigos, mas eu não vou falar nada que seja como um juiz ou como uma vítima. Eu vou estar mais presente. Eu vou prestar atenção se nas minhas palavras eu estou sendo de alguma maneira vítima de alguma coisa ou estou sendo juiz, eu estou julgando já, querendo classificar, querendo dar o meu ponto de vista e achar que aquela é a única verdade, né? É a razão. Segundo grande compromisso consigo mesmo. Esse compromisso é um compromisso que você tem consigo mesmo, né? São 4 compromissos consigo mesmo para transformar a sua vida. Vai transformar porque é isso que vai trazer a liberdade pessoal de você realmente não ser mais influenciado pela massa, não ser mais influenciado por o que o mundo lhe apresentou, por a domesticação desse planeta. Novamente, no link do meu perfil, já deixo o recado, tem o acesso completo ao resumo desse livro e também a 8 ou 9 vídeos, se eu não me engano, de um estudo de caso que a gente fez um tempo atrás. E tem um valor simbólico lá, apenas R$ 9,90 para você levar esse resumo e esse mini curso, né? Um mini curso, porque é baseado em cima desses 4 compromissos de como você pode introduzi-los na sua vida. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Não absorva insultos e não se deixe levar por adulações. Aprenda a se tornar imune às opiniões alheias. Veja só, não levar nada para o lado pessoal é a grande capacidade que nós, seres humanos, temos de reconhecer que quando uma pessoa fala da gente, quando alguém aponta o dedo para nós, na verdade ela está falando de si mesma. Ela, na verdade, está pondo para fora aquilo que ela tem capacidade, tem consciência, aquilo que ela acha justo naquele momento de pôr para fora. Não levar nada para o lado pessoal é o mesmo que você reconhecer que nada lhe atinge sem que você permite. As coisas, as pessoas, as situações, elas nos criam perturbações, elas tiram nossa paz, elas acabam movendo, né, nos tirando do nosso equilíbrio emocional, porque damos poder a isso, porque a gente leva para o lado pessoal. E por incrível que pareça, o nosso eu aqui mais limitado, que a gente se identifica, o nosso ego, ele está sempre levando tudo para o lado pessoal, mas absolutamente tudo, até mesmo aquilo que está acontecendo na sua vida que
é como se a gente, nesse estágio de percepção de nós mesmos, a gente faz o quê? A gente passa a acreditar que o mundo ele está acontecendo em função da gente. A gente torna a gente como o centro do mundo. Parece que todo mundo está preocupado com a sua vida, todo mundo está atento a lhe prejudicar. E na grande maioria das vezes, somos nós que estamos levando tudo para o lado pessoal. Estamos levando as coisas para, trazendo para um eu limitado. A gente, na verdade, esse eu limitado, ele busca essa completude, essas satisfações, busca esse reconhecimento no mundo. Enquanto a gente não amadurecer essa ideia, ou buscar então introduzir os 4 compromissos para trazer aí um equilíbrio e romper com esses compromissos antigos de acreditar que a gente é vítima, que estão realmente a vida, algo está contra nós, porque a gente está levando tudo para o lado pessoal. Imagina se a gente tem essa ideia pronta, essa consciência na nossa mente de que o que a outra pessoa está falando é o que ela está conseguindo perceber. Mas tem mais pessoas falando a mesma coisa sobre a minha pessoa. É o que elas estão conseguindo perceber. É problema delas. Agora, cabe a nós também utilizar muitas vezes uma análise de fora e reconhecer se não é algo que a gente precisa mudar também, ou se realmente é só mais uma visão deturpada e muito, de certo modo, condicionada da outra pessoa. Então é problema dela. Infelizmente, se a outra pessoa só vê dificuldades, só vê problemas e só acaba vendo desgraça no mundo, não leve para o lado pessoal. É problema dela, a visão é dela. A gente pode sim ajudar outras pessoas a ter a ajustar a sua visão, a clarear a sua vida. Talvez um dos propósitos do ser humano é realmente servir de ponte para outros, de ajudar a trazer essa luz para a vida de cada um. Mas infelizmente, sem a gente estar com essa liberdade, primeiro, se a gente alcançar essa liberdade, a gente não consegue direcionar o outro. Porque, de certo modo, a gente vai estar sendo influenciado ainda pelo que o outro fala, pelo que os outros dizem, pelo que os outros estão pensando a nosso respeito. Devemos estar mais preocupados no que nós estamos pensando a nosso respeito. Mudar isso é mudar até mesmo esse estágio de preocupação do que os outros estão falando ou pensando, O terceiro compromisso, esse é um compromisso um pouco mais profundo. E esse vai exigir com que você realmente traga atenção para dentro da sua própria mente, para aquilo que a sua mente está lhe dizendo constantemente, a vozinha dos seus pensamentos, o ruído mental do pensamento contínuo. Não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Seja sempre transparente e exija que os outros também o sejam, ignorando o que há de nebuloso ou de mal entendido. Não tirar conclusões é um dos grandes desafios, talvez, dessa jornada de liberdade pessoal. Por quê? Porque quando a gente traz essa atenção para dentro, você vai perceber com o tempo que é o que mais fizemos no automático. Esse é o piloto automático, é o modo qual a gente está sonhando com o cérebro acordado. É o que? É a narrativa contínua de tirar conclusões. Estamos tirando conclusões desse momento. Peraí, ele é bom ou ele é ruim? Então eu estou criando o tédio, a insatisfação ou a tranquilidade ou o entusiasmo. Porque eu estou sempre tirando conclusões. Quando você se deparar com uma situação de início, que você julga como negativa novamente, tente observar o quanto você está tirando conclusões daquilo. O quanto você está concluindo que aquilo é algo realmente negativo, ou o porquê que você está concluindo. Por que existe essa necessidade de concluirmos coisas? Se entendêssemos então que não existe essa necessidade, que a gente não precisaria estar sempre concluindo coisas, vamos acendendo, vamos despertando esse nosso lado observador, a observação sem a definição. Todos nós somos consciência, Ter consciência, e o último estágio, talvez, dessa autodescoberta é você estar consciente da sua própria consciência. A sua consciência se conscientiza que ela é apenas uma consciência, que nós não somos apenas esse aspecto aqui físico que a gente percebe. E ter essa consciência, em última análise, é você ter a capacidade de observar o mundo sem o julgamento da sua mente. Então, não tirar conclusões é um exercício que a gente pode introduzir na nossa vida, pode trazer para o nosso dia a dia, para cada dia mais observarmos como a mente está no piloto automático, julgando, interpretando, condicionando, conceituando toda a realidade.
É isso que tira a nossa paz. E o grande problema disso, como o Dom Miguel Ruiz falou, é que acreditamos que essa é a única realidade. O problema é que a gente vive então com esse juízo e com essa vítima interior na nossa mente e não percebe que com esses dois ativos constantemente a gente não pode ser livre, a gente não reconhece o que é liberdade. A gente acaba buscando liberdade, ou seja, tudo que a gente busca é aquilo que a gente está familiarizado. E a gente está familiarizado que a liberdade ela vem da situação financeira, por exemplo. A gente está familiarizado que a liberdade é você ter tempo para fazer as coisas. E com isso a gente passa a ficar ainda assim preso nesse julgamento sobre a realidade. O julgamento de si mesmo, o julgamento daquilo que você vê no mundo. Quarto, melhor dizendo, e último, compromisso. Sempre dê o melhor de si. Em qualquer situação, mesmo nas situações mais insignificantes, faça o melhor. Nem mais nem menos. Rejeite sacrifícios ou esforços extenuantes. Faça o que puder da melhor maneira possível. E esse dê o melhor de si, sempre dê o melhor de si, é a parte principal aqui que eu gravei desse trecho do livro. Mas se você quiser na íntegra e realmente com mais detalhes, muito mais detalhes, cada compromisso, como você pode colocar na sua vida, acesse o link do perfil. E no primeiro link do perfil vai ter a possibilidade de você adquirir todo o resumo desse livro num valor simbólico. Com todos os vídeos de cada parte ali importante para você trazer esses 4 compromissos para a sua vida. Agora, dê sempre o melhor de si. Não é sobre você ser o melhor do que o ontem. Esse, talvez até um slogan que a gente vê, né? 1% melhor a cada dia. Não é sobre isso. Ele explica no livro que mais ou menos é assim, ó. Hoje talvez você não esteja com seu 100% de energia. Você está com 50% de energia, você já está cansado, tem algo hoje aí tirando a sua energia. Mas é dar o melhor que você tem nas condições que você tem agora. Não é sobre sempre você ser melhor que você foi ontem ou melhor do que outras pessoas à sua volta. É dar o seu melhor na medida que você pode. É ser o melhor do hoje, do agora, do real. Não essa ilusão de estarmos buscando ser melhores a cada dia, mas tem dia que a gente está ruim. Tem dia que a gente realmente não está, de certo modo, no nosso máximo, na nossa melhor energia, no nosso maior entusiasmo. Mas nesse estágio que você está agora, qual seria o seu melhor? É sobre estar em paz, mas com essa consciência de buscar sempre o melhor, de buscar sempre o que está no seu alcance. Beleza, você pode não ter toda a energia de hoje, né? Toda a energia do mundo hoje, mas com a energia que você tem, faça o melhor que você pode para, de certo modo, estar trazendo para você essa qualidade, né? Essa constância, esse capricho, esse comprometimento. Porque tá aí uns 3 Cs da abundância, né? Que é constância, comprometimento, constância, capricho e comprometimento. Acho que é isso mesmo. Constância, comprometimento e capricho. E compromisso é um caminho que Dom Miguel Ruiz nos apresentou, né? Ele criou esse livro aqui, de certo, muitos outros estudos que estão colaborando ainda hoje com muitas pessoas para encontrar a liberdade pessoal. É um livro fantástico, embora muito curto, mas é um livro que nos traz uma sabedoria muito simples, muito rápida de trazer e introduzir na nossa vida. Você já pode, a partir de hoje, começar a perceber melhor as suas palavras, ser impecável com suas palavras. Você pode compreender, muito simples, e claro, vai no seu nível, vai no seu momento, mas você não precisa levar as coisas para o lado pessoal. Quando a nossa mente leva as coisas para o lado pessoal, a gente passa a colocar o nosso eu nas situações. A gente começa a colocar toda a nossa consciência na situação de vida. E é isso que tira a vida, isso que nos tira a vivacidade ou a consciência mais ampla, nos tira essa consciência de observar de fora as situações. Você não precisa estar tirando conclusões o tempo todo. E por último, sempre dê o melhor de si, porque é dessa maneira que a gente vai evoluindo, vai expandindo, vai abrindo caminho para a nossa consciência mais ampla, consciência de quem realmente somos e encontrar essa liberdade interior. Essa liberdade pessoal que nos traz e nos tira do automático, né?
para vir para a presença. Nos tira do modo reativo e compulsivo e nos traz de novo para o campo do agora, para onde a vida acontece. Não deixe de conhecer na íntegra, não deixe de acessar o link do perfil, né? No primeiro link do perfil, tem a possibilidade, aí, a oportunidade de você adquirir o estudo completo desse livro. Foi um clube do livro que fizemos um tempo atrás, e ter uma análise mais completa desse livro, que eu tenho certeza que pode transformar a sua vida e lhe ajudar aí a mudar aquilo que você deseja no seu momento aí, na sua vida, na sua jornada, e principalmente, né, mostrar aí para você um caminho de liberdade pessoal através dessa filosofia tolteca, que nada mais é uma forma que ele encontrou de trazer para a gente a condição, né, de escassez, de limitação, de aprisionamento mental que o ser humano se encontra, ou que a gente passou a prisão que a gente passou a sonhar, conforme ele diz, que é o sonho desse planeta. Você é muito mais do que a sua mente, o seu cérebro pode dizer hoje. Você é a consciência, é aquilo que percebe tudo isso que está acontecendo na sua vida. Você precisa ser mais, de certo modo, testemunha daquilo que está acontecendo. Muito mais do que ser o agente ali que precisa mudar, precisa estar transformando, precisa estar mudando o mundo à sua volta. Precisamos nos tornar cada dia mais testemunhas de nós mesmos. E isso vai nos trazer um poder de mover aquilo que realmente vai transformar aquilo que desejamos. Eu honro e agradeço a presença de todos. Agradeço a sua presença. Vamos fazer um excelente e abençoado dia. Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.